Louvado é o nome de Jesus. Queridos, sem perca de tempo, livro de 1 Reis, capítulo de número 19, por favor. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Nós estamos entrando no mês de cura. O mês passado foi o mês de... Ó, que legal, todo mundo falando o mesmo idioma. Mas vamos repetir, o mês passado foi o mês de... Esse mês é mês de cura. Mês profético de cura. E eu tenho certeza que Deus vai trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Deus me deu uma direção para mim. Deus me deu uma direção. Esse mês eu quero trabalhar cura interior, cura na alma. Mas vai ter outros pregadores, outros preletores que vão subir aqui, vão ministrar cura física e vão ministrar curas em outras áreas. Mas hoje eu quero falar sobre cura na alma. Cura interior, amém, queridos? Você sabia que muitas doenças físicas, elas nascem na alma? A Bíblia diz que o mal, sem causa, ele não vem. Toda doença, todo mal, ele tem uma raiz. Você sabia que a cada 10 pessoas internadas no manicômio, 7 não são diagnosticadas? Não se encontra doença nela. Sabia disso? Porque a doença não é física. A doença é espiritual. E podemos tratar o físico quando a doença é física, mas quando a doença é na alma, precisamos tratar a alma. Amém, queridos? E nessa noite nós vamos falar sobre isso, sobre cura da alma. Eu quero ler esse texto com você, 19, vamos até o 15, eu acho, vamos lá. E Acabe contou a Jezebel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo com que ele havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezebel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se, até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levanta-se e coma. E Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu. De Deus. E ali encontrou uma caverna, onde passou. Então o Senhor lhe disse, o que fazes aqui, Elias? E mais uma vez, ele respondeu o que ele disse lá no 3 ou 4, alguma coisa assim. Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo e derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que faz aqui, Elias?
Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor. Na verdade é o 14 e o 9, né, gente? Eu falei o 4 e o 9, não, o 14 e o 9. Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho, por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja a Azael para ser rei da Síria. E depois unja também Jeú de Ninsi para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Amém, queridos? Só até esse texto aí, na verdade já passamos, né? Eu falei para vocês que nós íamos ler até o 14. Algumas pessoas afirmam que Elias teve depressão. Outras afirmam que não teve. Mas eu quero afirmar que Elias teve depressão. Eu quero afirmar, todos os sintomas que Elias sentiu foi um sintoma de depressão. Agora imagine bem, se um profeta como Elias teve depressão, quem seria eu ou você para não ter? Sim ou não? Você pode olhar para mim e dizer: pastor, está repreendido. De fato está repreendido mesmo. Nós não teremos, nós somos sarados em Cristo, amém, queridos? Mas a Bíblia diz que Elias teve, e eu vou provar para você texto a texto. Mas o que aconteceu? Porque Elias, ele passou por uma palavra. Era um tempo em que Israel havia desviado-se totalmente de Deus. Havia um rei chamado Acabe, e ele casou com uma mulher chamada Jezebel, que pertencia a um outro povo e que adorava Baal. E quando ela veio para Israel, ela trouxe os seus deuses e os seus profetas. Não bastava trazer os seus deuses, ela trouxe os seus profetas. E começou a haver adoração aos deuses de Baal em Israel. E Azera também. Só que Elias, ele era o profeta de Deus em Israel. Elias entrou em parafuso. Ele disse: como que pode? Se eu sou o que represento, se eu sou o que represento Deus aqui em Israel, ou se eu sou o que represento Israel para Deus, esse povo está desviado. E Elias entrou em parafuso. E ele desafiou os profetas de Baal. No capítulo 17, 18, capítulo 18, ele desafia os profetas de Baal. Digamos que fosse para uma batalha, não é bem isso. Mas você vai ler lá e você vai entender. E como prova de fé, assim, que Elias era um homem de Deus, ele mata os 400 profetas de Baal. E quando Jezebel, ela ouve falar disso, que Elias matou os profetas de Baal, os profetas que ela trouxe com ela para Israel, e que agora eles estão adorando a Deus, e esses profetas, adorando Baal, e esses profetas são os profetas lá que ficavam entre Baal e o povo de Israel. Ela manda um mensageiro até Elias e diz: Elias, olha, que os deuses me castiguem, se até amanhã eu não matar você conforme você matou os profetas de Israel. Essa palavra gera medo em Elias, mesmo sabendo quem ele era. Gera medo, essa é a verdade. E Elias foge, gente. Elias foge. E tudo leva a entender que Elias foge já deprimido. Porque ele chega em uma cidade e deixa lá o seu ajudante, o menino que anda com ele, que ainda não é Eliseu. E anda mais um pouco e entra numa caverna. Quando Elias entra numa caverna, queridos, caverna, é o C, não é o G. Quando ele entra na caverna, é sinal de isolamento. 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 Estava se isolando do mundo e estava se isolando de tudo. Isolando. Gente, vocês entenderam, né? Bom, ele estava se isolando de tudo e de todos. Queridos, olha para os seus filhos. Percebe quanto tempo ele passa no quarto se isolando de você, se isolando dos irmãos, se isolando dos amigos, se isolando de todo mundo.
E você sabe quem faz os nossos filhos, às vezes, se isolar de tudo no mundo? Nós. O que fez Elias correr foi uma palavra. Uma palavra de Jezebel. Colocou o homem em parafuso. Eu estava ministrando um dia em Sorocaba e falando sobre criação de filhos. E tinha um pastor de quase 60 anos ouvindo a palavra. Eu disse para ele que aquele dia, eu falando na ministração, que naquele dia era dia de liberar perdão para pessoas que lançaram palavra contra a nossa vida e nós não conseguimos romper por causa da palavra lançada. E eu falei, quem sabe, quando você era jovem ou adolescente, o seu pai olhou para você e disse assim, você é um vagabundo. Quando eu disse isso, o pastor começou a chorar. Porque quando ele era jovem, ou adolescente, o pai dele tinha dito isso para ele, você não vale nada, você é um vagabundo. O homem estava com quase 60 anos, pastor, e ainda não tinha sido sarado. Ou talvez, hoje a moda, todas as crianças, adolescentes, têm um celular, é verdade ou não é? A minha filha ganhou o primeiro com 8 anos, era aquele de botão ainda, não tinha internet, como era só para ligar mesmo. Mas com 8 anos ela ganhou o primeiro. Hoje toda criança tem um celular. Aí de repente a criança está ali. E hoje você coloca alguma coisa legal para eles ver, alguma coisa que vai edificar, de repente entra o anúncio. Não é assim? Entra o anúncio. E você não consegue selecionar o anúncio que seus filhos vão ver. Aí de repente seu filho está lá e entra o anúncio e passa lá um batidão. E a sua menina está lá vendo, e um punhado de meninas dançando. E quando é amanhã, você vê a sua filha fazendo a mesma dança. Eu já diz, essa menina aí não vai dar o que vale, não vai dar alguma coisa. Olha a situação. Lançou uma palavra ruim e acabou com a vida da sua filha. Palavras que destrói, palavras que arrebentam. Existem pessoas que terminaram o relacionamento e por causa de uma palavra no término do relacionamento nunca mais conseguiu o outro, porque alguém disse para ele, você nunca mais vai ser feliz com ninguém. Acabou. Até mesmo quando arruma alguém é infeliz. Sabe por quê? Por causa da palavra. Nós temos 5 janelas da alma. E para eu explicar melhor para vocês o que é a alma, nós somos um ser tricotômico, nós temos um espírito que habita no corpo que tem uma alma. E o espírito é o que faz a conexão entre o homem e Deus. O corpo é o que nós usamos para pegar, para se movimentar, e a alma ela fica na divisa do corpo e do espírito, é onde concentra todo sentimento. Sabe quando você está feliz? É a sua alma que sente. Sabe quando você está triste? É a sua alma que sente. Eclesiastes 12:7 diz que o espírito volta a Deus, de pó volta ao pó. Mas então quem vai ser julgado, pastor? A alma. É a alma. Porque a alma é a sede de todo sentimento. E Elias, quando ele entrou na caverna, você vai dizer para mim, pastor, mas Elias, eu não vejo aí nenhum sintoma de depressão. A depressão é o mal do século, né, queridos? A depressão é o mal do século. Eu quero mostrar para vocês os sintomas que Elias sentiu de depressão. Deixa eu só achar aqui. Está difícil de achar aqui. Tem intimidade com o negócio, né? Dá risada, mas é verdade, cara. Tem intimidade. Se eu só achar aqui, eu quero mostrar para você. Os sintomas em que Elias sentiu. E de repente você se identifica. Se você se identificar com esses sintomas aqui, que eu vou falar para você, saiba que você precisa de cura na alma. E Deus te trouxe no lugar certo.
Vou usar o celular, porque está difícil aqui. Não estou achando aqui, gente. Tá difícil aqui no computador. Vou usar o celular aqui. Louvado é o nome de Jesus. Quero mostrar para você os sintomas em que Elias sentiu. Primeiro, nós já falamos sobre ele, sobre o isolamento. Ele se isolou. Primeiro, Elias, agora nós vamos, o Israel, nós vamos acompanhar, eu vou pedir para você alguns textos aqui, tá? Primeiro, Elias apresentou alteração no comportamento, quando ele tentou se isolar. Aonde vocês viram Elias isolado do mundo em outro texto da Bíblia? Não, Elias era um cara ativo, um profeta ativo, sempre para frente. Mas nessa situação, ele tentou se isolar. Mudança de comportamento. Observe as pessoas que andam ao seu lado. Eu vou contar para vocês uma história aqui. Dizem que nos Estados Unidos, em Ohio, há um tempo atrás, dizem não, eu li essa história num livro. Tinha duas irmãs gêmeas. Elas tinham 9 anos de idade. E os pais trabalhavam e essas duas meninas ficavam em casa. Aí um dia, os pais saíram para trabalhar e havia um bandido, um ladrão, esperando do outro lado da rua, pensando em assaltar aquela casa. Quando o pai saiu de carro, o ladrão encostou o carro dele na garagem do pai e entrou na casa e estava roubando a casa quando ele viu uma das meninas, o ladrão. E ele, era 2 ladrões, e eles conversando, disse assim, ó, nós não podemos deixar essa menina aqui, porque ela viu a gente, vai denunciar a gente, talvez seria alguém conhecido. E os 2 ladrões, então, pegaram as 2 meninas e colocaram no carro e levaram com eles. Os pais chegaram em casa à noite, procurando as meninas e não acharam. Fizeram uma queixa na polícia que as meninas haviam desaparecido. 24 horas depois encontraram uma das meninas beirando um rio lá embaixo, ainda viva. E a outra, eles não haviam achado. E começaram a busca. Uma semana depois encontrou a menina muito longe, porque o rio havia levado. Mas amém, a menina tinha 9 anos de idade, uma morreu e a outra ficou viva. Eram gêmeas. Essa que ficou viva, voltou para casa, passou por um tratamento psicológico. Aos 12 anos de idade, o pai colocou numa escola de música. Tocava trompete, tocava harpa. Terminou os estudos, fez faculdade. Na faculdade conheceu um rapaz evangélico e se casou. Se casou. Agora, essa moça já tinha uma filha, que era uma moça. Agora já era uma mãe, já era uma mulher, uma mãe. Agora ela era filha. Segundo o escritor, quem olhava para ela era uma moça bonita. E aparentemente todas as marcas já haviam sido removidas. Mas aí um dia, ela diz assim para o marido, viu, eu gostaria de ir lá na ponte, aonde aqueles bandidos que na infância colocaram a gente no carro e jogou eu e minha irmã, e ela não sobreviveu. O marido então pega a criança, coloca no banco de trás, pega a esposa, ela senta na frente e eles vão lá na ponte. Quando eles chegam na ponte, era bem alta. Aí ela sobe, senta na ponte e fala assim para o marido, foi bem assim que eles fizeram com a minha irmã, e se joga. E não tem a oportunidade na segunda vez de sobreviver. Havia passado muito tempo. Ela havia feito muita coisa.
havia feito faculdade, estudado música, casado, tinha filho, mas a ferida estava lá dentro, ela não havia sido curada. Às vezes nós olhamos para as pessoas são tão sorridentes, são lindas, aparentemente não tem problema nenhum, mas quando você vai rastrear o passado dela, ela começa a chorar, ela sofre, assim como esse pastor que eu estava dizendo, porque alguma coisa lá atrás não foi bem resolvida, ou não foi resolvida. E toda ferida, queridos, que não é fechada, um dia ela vai voltar a doer. E toda cicatriz vai nos fazer lembrar que ali existia uma ferida. E quando nós olhamos para as pessoas que têm um determinado comportamento, mas de repente ele muda de comportamento, precisamos ligar o farolzinho, a luzinha amarela. Alguma coisa está acontecendo. Eu estou falando isso, de repente você diz assim, pastor, porque na minha infância, gente, quando eu era, vou falar, talvez você se escandalize, na minha infância, o pessoal me chamava assim, eu ia jogar bola, eu tinha vários apelidos, na quadra, no campo, eu era o neguinho, eu era o chiclete de onça, eu era o pau de fumo, eu tinha vários apelidos, e eu não estou nem aí, eu sou sarado. Mas hoje, se você fala isso para um adolescente, ele entra no quarto e quer se matar. Sabe por quê? Porque nós temos 5 janelas e o diabo está utilizando uma delas de uma forma que nunca utilizou. Ele veio com força, queridos. Ele veio com força. E é por isso, queridos, que nós precisamos tratar a alma das pessoas. Quando nós arrumamos um problema, eu não me preocupo com o problema. Quando alguém me traz um problema, eu digo assim, o problema eu já tenho, né? Por maior que seja o problema. Agora eu vou atrás da solução, né? Está tudo ficando de ponta cabeça, eu não estou nem aí. Eu preciso é cuidar da minha saúde, da minha vida. Tá certo? Vamos lá, Elias apresentou alterações no comportamento. Quando ele tentou se isolar. Numa caverna. Capítulo 19, verso 9. Enquanto ele coloca ali, só para nós conferirmos, nós vamos continuar. Elias também, ele disse que não tinha mais esperança praticamente. Tipo assim, acabou a esperança. Você sabe aquela pessoa que você vai conversar com ela e ela não tem perspectiva de vida para o amanhã. Gente, as coisas hoje podem estar ruins. Pode não estar funcionando, mas estamos em véspera de melhora. Mas tem gente que não tem mais esperança para o amanhã. Tem gente que pensa o seguinte, se Deus, um dia nós estávamos numa reunião de jovens, e eu fiz essa pergunta, falei, viu, o que você espera para o amanhã? Ele falou, se eu morresse hoje estava bom. Eu falei, está com um problema. Esse aqui está com um problema na alma. Você tem algum plano para o amanhã? Ah, não tenho. Tudo que eu tento não dá certo. Tudo que eu coloco a mão não funciona. Desesperança. Elias, acabou a esperança dele. Nesse momento, ele estava desesperançoso. Ele não tinha esperança no amanhã. 19:4, coloca assim para nós, 19:4.
Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para... Nós estamos falando do profeta Elias. De um camarada que disse assim: se eu sou homem de Deus, que abre o céu e caia fogo que abre o céu e caia fogo aqui e consome esses profetas. Ele orou e disse: Deus, eu quero morrer. Não quero viver mais. Não tenho mais esperança. Eu ouvi uma história de uma mulher. Ela teve câncer. Morava numa cidade pequena e todo mundo conhecia ela. E nessa cidade pequena, todo mundo sabia que ela era crente, que ela servia a Deus. E ela foi internada, queridos. Lá no hospital, ela internada, desenganada pelos médicos. E quando alguém ia visitar ela dizia: não me toque porque eu não aguento de dor. Porque o câncer havia esparramado por todo o corpo dela. E as pessoas que iriam visitar perguntavam para ela: minha irmã, por que você não reclama de dor? Todas as pessoas que eu conheci, alguém dizia para ela, né? Quando chegou nesse ponto, não aguentava, gritava, esperneava, chorava. Para uma pessoa, ela disse o seguinte: está vendo aquela mulher que está do meu lado ali? Ela também tem câncer. E ela me desafiou. Ela falou que o meu Deus não estava comigo, porque eu iria morrer de câncer. Aí eu fiz um propósito comigo mesmo. Porque se ela me ver gritando de dor, ela vai amaldiçoar o meu Deus. Sabe? Ela vai se escandalizar com o meu Deus. Mas agora, se eu partir daqui, e ela, na mente dela, entender que eu não estou gritando de dor, talvez ela entenda que eu não estou sentindo dor. Eu posso não sobreviver, mas é muito provável que eu ganhe pelo menos uma alma para Jesus na minha morte. Ela poderia, queridos, talvez ela pensasse: se eu não sair daqui, pelo menos eu evangelizo alguém com esse processo em que eu estou passando. Eu costumo dizer, queridos, que nós não nascemos para viver na dificuldade. Nós nascemos para passar pela dificuldade. A dificuldade é um deserto. Perguntaram para mim esses dias: viu, como foi lá? Eu falei: faculdade. Lá eu aprendi como fazer e como também não fazer. É uma faculdade. As dificuldades nos ensinam. Nós precisamos extrair alguma coisa disso. Agora Elias estava com um problemão, porque ele desafiou os profetas de Baal e matou os profetas de Baal. Jezebel disse para ele: olha, eu vou matar você também. Agora aquela palavra entra, impregna na alma de Elias, e ele foge. E o homem que orou e abriu o céu, caiu fogo, queimou o altar, secou a água. Agora ele diz: olha, eu não quero viver mais, eu quero morrer. Quero morrer. Não tem mais esperança, querido. Pense, gente, eu fico imaginando que essa mulher deveria ser o demônio em pessoa, né? Eu imagino que Jezebel era o demônio em pessoa, gente. Porque para colocar esse pânico em Elias, a ponto dele perder a esperança. E quem não tem mais esperança é sintoma de um problema na alma. Aquele que não consegue fazer um projeto para o amanhã, porque você fez um projeto ontem, ele não deu certo, agora você não consegue mais fazer para amanhã. Isso quer dizer que o seu fracasso, ele te feriu. Eu costumo dizer que o fracassado não é o homem que cai.
mas é aquele que decide ficar caído. O que fracassa não é o homem que cai, não é a pessoa que cai, mas é aquele que decide ficar caído. Eu tenho certeza que nessa noite, todos aqueles que... Porque eu já fracassei. Existem projetos, existem coisas que eu fiz e não deu certo. Ué, eu não tenho resposta para tudo. Eu não conheço tudo. Eu sou ser humano, gente. É ou não é? Sim ou não? Então a gente erra, assim como a gente acerta. Só que os meus erros não podem definir o meu futuro. Os erros que eu cometi ontem não podem definir o hoje, nem o amanhã. Está entendendo? Se ele estiver interferindo, porque eu errei, eu não vou fazer mais. Se ele estiver interferindo, problema na alma, querido. Eu comecei o negócio, ele não deu certo. Agora nunca mais começo nenhum. Não pode interferir, queridos. Não pode interferir. Deus está dizendo que nessa noite Ele vai levantar uma nação. Eu olho para a comunidade evangélica Manaus, eu não vejo uma igreja, eu vejo uma nação de pessoas saradas para sarar outras pessoas, de pessoas curadas para curar outras pessoas. Elias também, ele apresentou baixa estima. Eu e o Igor brinca, porque o Igor diz que eu fui premiado em casar com a Simone, né? Aí a gente brinca, eu falo para ele, rapaz, se eu fui premiado em casar com a Simone, se Deus me abençoou tanto assim, imagine você casar com a Yasmin, né, gente? Mas é brincadeira, né? É brincadeira. O Igor não vai entrar num quarto, se isolar, né, Igor? Mesmo porque o Igor é um jovem muito bonito, sim ou não, gente? Sua mãe Yasmin diz que é, né? Então tá certo. Não, o Igor é um jovem muito bonito. Sim ou não? É. Agora o profeta Elias, ele apresentou uma baixa estima. Você sabe o patinho feio? Sabe o Zaqueu? Estava conversando sobre os irmãos ontem no carro com o Zaqueu. O Zaqueu, ele era publicano. Ele havia traído a pátria dele. Por que ele havia traído a pátria dele? Porque quem estava no domínio, no controle, eram os romanos. E o que Zaqueu fez? Ele foi trabalhar para os romanos, cobrar imposto dos hebreus, dos judeus, do povo de Israel. E quando ele chegava numa determinada casa e a pessoa não tinha o imposto, ou não, ele levava bens, ele levava pessoas para trabalhar até que o imposto fosse pago. Nós falamos algumas coisas, às vezes, equivocadamente. Quando nós falamos que Zaqueu era ladrão, a Bíblia não diz em tempo nenhum que Zaqueu era ladrão. A Bíblia diz que Zaqueu era publicano. E publicano era um camarada público, que trabalhava para as autoridades da época. E agora Zaqueu, ele ouve falar de Jesus, queridos. Ele ouve falar de Jesus. E ele decide, eu preciso ter um encontro com Jesus. Mas as pessoas falam tão mal de mim, que eu acho que eu não tenho, capacidade. A Bíblia diz que ele era pequeno. Mas eu entendo que o pequeno ali era tanto na estatura, quanto ele se julgava inferior, pequeno. É lógico, Jesus era Deus. Mas precisamos entender que o Jesus homem era homem. As pessoas confundem, quando falamos Jesus, as pessoas pensam que o Jesus que estava aqui na terra, era tipo o Espírito Santo de hoje. Não, o Jesus era homem. Ele era literalmente homem. E é por isso que ele disse assim, se tiver de fé, fará obras como as minhas e ainda maiores, porque ele era literalmente homem e nós somos homens. Jesus não fez nada que nós não possamos fazer.
Nada. Então, quando Zaqueu, ele se julgou inferior, ele estava se julgando inferior ao Cristo homem, e não a Deus. Entenda isso. Mas não posso ir lá. Ele se sentiu indigno. Baixa estima. Sabe aquela pessoa que alguém diz para ele, cara, você é tão feio que eu acho que você nunca vai casar? Aí quando alguém fala para ele que ele é bonitinho, ele fala, tá mentindo, né? Nem ele acredita. Nem ele acredita. Baixa estima. Sabe quando alguém, eu me lembro de uma vez, a minha filha falou assim, eu vou fazer faculdade. Aí alguém falou assim para ela, viu? Olha o bairro que moramos, faculdade não é para nós não. O problema não estava na minha filha, estava na moça. Sabe por quê, queridos? Deuteronômio 28. A bênção segue os que crerem. Está entendendo? Não importa onde eu estou. Não importa onde você está. A bênção te segue. Pode morar no Haiti, não vai faltar nada para você. Pode morar na Venezuela, não vai faltar nada para você, porque é a bênção que te segue. Tem muita gente correndo atrás da bênção. Eu já parei faz muito tempo. Agora eu sou atropelado por elas. Sabe por quê? Porque elas estão vindo ali, ó. E eu parei, deixa elas me atropelar. Eu sou atropelado por elas, querido. Mas tem gente que acha que não tem capacidade nem de ser abençoado por Deus, por causa da baixa estima. Acha que não tem condições de ter um encontro com Jesus, por causa da baixa estima. Porque quem muda a nossa história e quem muda a nossa vida é Ele. É Ele. E aí, oh, aleluia. Eu vou ler o texto só para vocês conferir, tá? Comigo. O microfone fica doce, gente. Ontem era para acabar o culto 8h30 lá em Piraí, acabei 9 horas. É difícil. Só para conferir aqui o texto. É 19:4 mesmo. Aqui, ó. Ele diz assim, ó. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesto e orou, pedindo para morrer. Aí já mostra que ele estava sem esperança. Já basta, Senhor. Ele está dizendo, chega. Tira a minha vida. Pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Baixa estima. Porque Deus criou cada um para o seu tempo. Deus criou o profeta Elias para o tempo dele. Os antepassados do profeta Elias para o tempo deles. E Deus criou você para esse tempo. A Bíblia diz que sem você, querido, presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que sem você, sem nós, a promessa não é completa. Pense. Então, o profeta Elias não se completa sem você, sem eu. Não se completa. O profeta Eliseu, ele não se completa. Ele não é maior nem melhor do que eu. Eu ainda não fiz fogo cair do céu, queridos. Não. Não. Você não fez fogo cair do céu, fez? Não, né? Você não parou o sol, parou o sol. Você ainda não parou o sol. Elias parou o sol, ele orou e Deus foi lá e parou o sol por causa da oração do profeta Elias. Não, parou o sol não, parou de chover. Deus segurou a chuva, gente. Estou confundindo, Deus segurou a chuva. Deus segurou a chuva por 3 anos e meio por causa do profeta. E quando ele orou, choveu de novo. Você já fez isso? Não. Mas a palavra de Deus diz que, mesmo com todos esses camaradas aí, sem nós, a promessa não é completa. Amém? E para nós terminarmos, querido, você quer ver outro sintoma de depressão que Elias teve? Ele estava meio sonolento.
Estava meio sonolento, sim ou não? A Bíblia diz que ele dormiu. Aí o anjo veio, acordou ele, falou, come. Ele comeu e voltou a dormir de novo. Dizem que quem está com depressão tem muito sono, né? Eu não sei, eu nunca tive. E nunca vou ter. Amém, gente? Eu sei que você também nunca teve. E nunca vai ter. Mas de repente, lá no passado, alguém disse só uma palavra, ou mais de uma. E essa palavra está impregnada aí na sua alma. Eu sei que é difícil, é um momento difícil. Porque ninguém quer se expor, não é verdade? Existem situações mal resolvidas. Esses dias eu estava conversando com um casal. Eles ligaram para mim porque eles estavam com um problema no relacionamento. Aí eu disse para eles, olha, já que nós estamos numa chamada de vídeo, senta vocês dois aqui, eu e minha esposa vamos sentar aqui, e nós vamos resolver essa parada agora. Aí ele disse assim, pastor, eu prefiro deixar que o tempo sare. Eu falei para ele, o tempo não sara. Se você não resolver agora, o tempo não vai sarar. E você não vai ter o direito de reclamar depois. Porque você não tratou a ferida. Como aquela moça lá de Ohio, nos Estados Unidos. Talvez você já fez de tudo na vida. Já estudou, fez faculdade, é bem sucedido. Não sei. Ou talvez alguma palavra não permitiu que você fosse bem sucedido. Talvez tem coisa que você lembra que gera uma tristeza. Hoje é noite de cura, queridos. Cura da alma. Deus quer sarar você nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Deus quer sarar você. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Sabe? A Bíblia diz que houve um tempo em que Moisés descobriu que no meio do povo havia mais de 1000 pessoas que não haviam sido circuncidados. Sabe o que Moisés fez? Vou circuncidar todo mundo. Vocês sabem o que é a circuncisão, né? Aí Moisés pegou uma pedra e eles fizeram fila, mais de 1000 pessoas na fila para ser circuncidadas. As pessoas passavam e viam eles no sol e diziam, ó, aqueles ali não são circuncidados. Porque existem situações que ela precisa ser exposta para ser sarada. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Se você sente paz no seu coração, para sair do seu lugar e vir até aqui, eu quero abençoar você, eu quero orar por você. Esse mês é mês de cura, querido. Você não pode continuar com uma ferida na alma que não foi sarada, que não foi curada. Isso pode gerar um transtorno muito grande, além do que já vem gerando para você. Eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar. Se você tiver vontade para sair do seu lugar, pode sair, pode vir. Eu quero abençoar você. Louvado é o nome de Jesus. Queridos, pode haver cadeias sendo quebradas nessa noite, correntes sendo quebradas. Palavras que foram lançadas lá atrás, hoje elas estão sendo desfeitas. Em nome de Jesus. Hoje estão sendo desfeitas. Pessoas que dizem que você não chegaria, que você não alcançaria, que você não seria feliz. Pessoas que disseram que você não teria condições ou capacidade. Hoje Deus está dizendo, ó, eu te levanto.
Essas palavras caem por terra nessa noite, em nome de Jesus. Continua com a igreja. A igreja continua com os olhos fechados. Estenda suas mãos para cá. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Quero convidar aqui a Simone para estar ungindo essas pessoas aqui. Louvado é o nome de Jesus. Pode vir, queridos. Se vocês estiverem no seu lugar, ainda está queimando no coração o desejo de ser abençoado através da oração, pode sair do seu lugar. Pode vir, não tem problema. Existe um mover do Espírito Santo aqui nessa noite. Mês de cura. É mês de cura. Quem disse que você é pequeno, que você não consegue, se enganou. Sabe por quê? Porque você pode ser pequeno, mas você tem um Deus grande, queridos. Você tem um Deus grande. Um Deus que é maior do que tudo. Louvado é o nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Estamos nesse momento intercedendo por essas pessoas, orando e ungindo elas. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, Deus, desfaça todas as palavras lançadas, tudo aquilo, Senhor, que impede o avanço dos teus filhos, tudo aquilo que um dia gerou tristeza, gerou dor, ou que talvez até hoje gere. Senhor, nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, toda situação não resolvida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos os Teus filhos nessa noite, abençoamos os Teus filhos e declaramos, Senhor, declaramos curados para curar, sarados para sarar, em nome de Jesus. Nós declaramos isso e abençoamos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.